Se você quer ler clássicos, mas não sabe por onde começar, então esse vídeo é para você. Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu separei 15 dicas de livros fáceis para você que quer começar a ler clássicos. Afinal de contas, clássicos não precisam ser difíceis. Acontece que muitas vezes, quando a gente associa o nome clássico, a gente pensa em algo mais pomposo, algo que vem uma erudição por volta daquilo, então algo mais difícil, desafiador, e logo você acaba se distanciando daquela ideia e fala, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir ler, eu não vou dar conta disso. Até porque você imagina clássicos como muitas páginas, aquela leitura densa, pesada, que você vai ter que ter muito vocabulário, muito repertório. E não é bem assim, a gente não começa dessa forma. Então talvez você não tenha achado aquele estilo de livro clássico que te agrade. Então você pode gostar de um clássico mais romântico, uma coisa mais para aventura, para o suspense. Para cada um desses subgêneros, digamos assim, cada dessas categorias, você vai encontrar um clássico ali que vai te agradar e que vai te despertar para esse universo maravilhoso, tá bom? Então, nessa forma que eu separei aqui para vocês, os critérios que eu utilizei foram livros curtos, com muitos diálogos, com um enredo envolvente, com personagens, assim, interessantes, que você vai ficar torcendo por eles. Então, que você vai ter esse apego, de alguma forma, a esses personagens, querer acompanhar desde o início da narrativa até o desenrolar ali, até o desfecho de cada um deles ali durante a história. Então, que você vai ficar muito apegado ali, de alguma forma, ali, à narrativa como um todo. Além disso, são obras que são muito adaptadas em relação a cinema, a séries. Então, ou você já viu ou já escutou falar sobre alguma dessas adaptações famosas, ou em algum momento uma parte da narrativa, uma parte do enredo principal já foi adaptada inúmeras vezes e você tem algum contato de alguma forma com aquela história ali sendo contada. Então esses são os meus critérios. Esses 15 livros que eu separei aqui são uma parte só, tá? Tem vários outros que eu posso indicar para vocês, então se vocês quiserem uma continuação depois é só comentar por aqui, tá bom? Vou começar indicando, importante dizer, não separei nenhuma ordem especificamente, tá? E eu só procurei trazer algo mais diversificado, como alguma coisa mais para romance, ficção científica, suspense, alguma coisa mais existencial também, aventura, ficção científica também. Então, um pouquinho de tudo, bastante misturado aqui, tá bom? Então, eu vou começar falando com Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Aqui nós temos, sim, um romance romântico, calma, mas que vai além disso, até porque a escrita da Jane Austen, ela é muito afiada, então ela tem aquela ironia bem fina, bem chique, tá? Aqui nós temos, então, o famoso romance da Elizabeth Bennet e do Sr. Darcy, em que muitas vezes, gente, vamos suspirar, sim, pelo Sr. Darcy, vamos desejar uma história dessa aqui para a gente. Mas calma, que não é só isso o livro, tá? Tem essa coisa muito gostosa do romance, mas a Jane escrevia muito além disso. Então, até isso que ela acaba dizendo muito nesse livro, de você ir além das primeiras impressões que um livro te traz, ou até além das primeiras impressões que algo te proporcione. Então, às vezes você julga as pessoas pelas aparências e você acaba se dando muito mal nisso. E muito disso, dessa ideia, ela traz nesse livro aqui, de Orgulho e Preconceito. Então, nós temos a história, sim, de Elizabeth Bennet, com suas irmãs, então uma família com 5 filhas mulheres. Então tem aquela preocupação por conta da sociedade ali da época, de como vai ficar a questão da herança, da propriedade ali, que vai ser dada só pelo parente homem mais próximo, então vai ser um primo delas. Então, como vai ficar a questão? Então, há uma preocupação da família ali, da mãe, do pai, de casar essas filhas. Tem essas duas filhas mais velhas, a Elizabeth Bennet e a Jane, que elas já estão nessa idade considerada para se casar. Então você vai acompanhar aqui muitas visitas a casas, a muitos bailes, muitos esses eventos assim sociais, para, né, encontrar esse pretendente aqui, até porque está recebendo ali na vizinhança, então, um cara bem rico e vai vir seu amigo, que é o Sr. Darcy. Então tem todo esse ambiente, mas ao mesmo tempo, a Jane, nessa situação aí de arrumar pretendente, enfim, de baile, dessas convenções sociais, ela vai dando essas ironias finas, bem sutis ali, e você vai se envolvendo com a narrativa, você vai querer acompanhar o desfecho desse casal e dos outros personagens, né, das irmãs da Elizabeth, enfim, você se afeiçoa muito a essa história aqui e se apega muito aos seus personagens, então eu gostei bastante dessa experiência e recomendo fortemente para vocês. Então vocês podem sim ler como um romance romântico e também, se você quiser ainda mais, ler essas ironias, essas denúncias que a Jane Austen vai fazendo nessa obra aqui maravilhosa. Um outro aqui
é o Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui nós temos, então, uma figura mais para um terror, suspense, uma ficção científica, de alguma forma. Ela tem elementos que vão se entrar nessas categorias de alguma forma. E aqui te encanta pela narrativa, pela história que está sendo contada. É bem envolvente também, porque você tem a questão da solidão sendo denunciada aqui, a questão a falta de ética na ciência, até porque você tem o Victor Frankenstein, sim, calma. Frankenstein, muitas vezes a gente pensa como uma figura aqui do monstro, da criatura de alguma forma. Talvez seja um monstro, né, que eu até gosto de falar dessa forma, mas não é necessariamente Frankenstein a criatura. Frankenstein é o cientista que vai gerar, né, gerar não, vai produzir de alguma forma, né, produzir, brincar de gerar de alguma forma a criatura. Então vai ter essa questão da falta de ética, porque ele vai fazer isso e vai, ao mesmo tempo que ele produz essa criatura, ele vai ficar tão horrorizado com o que ele consegue fazer ali, porque são pedaços humanos, restos de alguma forma, ele fica tão horrorizado que ele larga. Então ele brinca de ser Deus, mas ele faz algo bem diferente, porque ele abandona o que ele criou. Então, tem essa questão de colocar essa criatura na solidão e ela que se vire, ela que aprenda a comunicar, ela que não tem nenhum semelhante, ela que é rejeitada por todos por conta da sua aparência. Então ela vai se transformando naquilo graças, na verdade, ao Victor Frankenstein. Então, tem esse embate entre esses dois. Então essa narrativa que começa por carta, depois ela vai adentrando na narrativa do Victor Frankenstein e você vai depois encontrar aqui no miolo do livro a narrativa da própria criatura, né, falando do que passa na cabeça dela, como ela se sentiu sozinha, abandonada. Esse livro é muito atual, né? Os clássicos, eles têm esse nome porque eles são atuais, eles permanecem no tempo, eles sobrevivem ao tempo. Então você tem muito esse debate, né, da ética na ciência, até que ponto você consegue manter isso e tem que respeitar as coisas, enfim, esses ensinamentos de alguma forma. Então, os debates aqui entre a criatura e o criador, elas são muito ricas, esses diálogos são muito ricos, são uma história muito interessante de você acompanhar nesse quesito de você brincar de Deus e largar sua responsabilidade, enfim, e você tem esse lado da criatura que você começa a entender o que está passando na cabeça dela de se sentir sozinha nesse mundo. Maravilhoso, gostei muito e me surpreendi bastante com esse livro, então deem chance e vocês vão encontrar muito mais do que vocês imaginam nessa obra, tá? Um outro que também tem essa categoria do suspense, desse terror, do horror de alguma forma, é o Magic e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Aqui já é um livro ainda mais curtinho, até porque essa aqui, minha edição, ela tem muito material introdutório, então a história propriamente dita, ela é bem menor do que vocês possam imaginar, tá? Ele vai, assim, a gente vai ter a história aqui do Dr. Utterson, que é o que está contando a história, e ele é um advogado muito amigo do Dr. Jekyll, e que é um cientista, e nesse meio aqui ele está ouvindo histórias de que coisas estranhas, tenebrosas estão acontecendo ali na região, e que ele vai descobrir que aquilo tem associação com um tal de Sr. Hyde. Lembrando para vocês que o Médico Monstro tem um subtítulo aqui, que é o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Então, esses dois personagens são importantes nessa história, são protagonistas dessa nossa história, e que ele vai saber que, então, essas coisas estranhas têm alguma coisa associada ao Sr. Hyde, e que, de alguma forma, o Jekyll ele tem uma herança deixada para o Sr. Hyde, e o Sr. Hyde, ele tem a chave do laboratório, da casa do Sr. Jekyll. Então o Sr. Utterson, ele começa a achar que o amigo dele está sofrendo alguma chantagem, e ele começa essa investigação. Essa aqui é uma obra que muita gente, a gente acha que sabe, né? Tem essa questão desse líquido, dessa porção verde, enfim, mas a forma como ela é contada, como ela vai te abraçando ali, como ela vai te deixando você preso ali naquela narrativa, que você vai, como é que ele vai descobrir isso? O que está acontecendo? E como é que o autor ali vai brincando com a gente ali nos elementos que ele vai colocando de chave, de porta, de cofre. Eu gosto muito de analisar essas palavras que o escritor vai colocando ali na história. Enfim, te pega bastante. Fora que esse livro também conta aquela questão, né? Da dualidade do ser humano, do bem, do mal, enfim. Não quero falar muita coisa, porque essa história é muito conhecida e você se prende bastante, você devora isso aqui rapidinho, tá bom? Agora uma coisa assim, mais leve, né? Vamos sair agora um pouquinho mais leve, uma coisa mais água com açúcar, digamos assim, que é Mulherzinhas. Eu amo esse livro da Louise May Alcott.
E só uma coisa, tá? Lembrando pra vocês, essa aqui é uma edição que eu tenho, que é da Martin Claret, eu gosto bastante. Só que aqui tem as 2 edições, as 2 edições não, né, a continuação. Então tem algumas edições que eu já vi que não tem a continuação, que é Mulherzinhas e Boas Esposas. Então, Mulherzinhas é isso e Boas Esposas é essa outra parte que é a continuação. Muitas vezes você vê Mulherzinhas, tá, como essa edição, e tem as 2 partes, mas tem algumas edições que eu já vi que só tem uma primeira parte e você tem que comprar Boas Esposas separadamente. Mas enfim, o enredo você acompanhar a história das 4 irmãs Marsh, uma época aí da Guerra Civil Americana, então elas estão com uma crise de financeiro, o pai está na guerra, enfim, mas é muito bonito você acompanhar a união familiar, essas 4 irmãs, a questão muito dessas relações, da questão da fé envolvendo essas irmãs, da amizade delas, do amadurecimento. Então você vai ficar torcendo por cada uma delas. E cada uma delas tem a sua aspiração, elas têm vontades bem diferentes, elas têm desejos muito diferentes. Então, uma tem desejo mais voltado para o profissional, tem outra que quer mais a questão da família mesmo, de ter filho, de casar. Tem outra que tem a questão mais da arte envolvida, tem muita questão de luxo. Mas é muito bonitinho a forma que cada uma, mesmo na diferença delas, como elas se completam, como elas são amigas, a mãe, o pai, tudo envolvido ali na história, é muito bonito de acompanhar. Então, é um livro que você não tem reviravoltas, que você não vai ter grandes acontecimentos, assim, de alguma forma. Talvez um ou dois aqui, mas é uma narrativa isso, é uma coisa mais calma, é um cenário conforto, uma leitura que te dá essa paz, esse sossego, sabe? Um calorzinho no coração de alguma forma. Então você encontra um pouquinho de tudo aqui. E eu gosto bastante dessa história. Um outro aqui, esse aqui já é mais pra quem gosta de uma sofrência maior aqui, tá? Que é o maravilhoso O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro a gente acompanha a história do Zezé, um menino assim de 8 anos, que ele é bem pobre e ele é bem esquecido ali da família, ele é bem maltratado pela sua família de alguma forma assim. Então você vai ler cenas aqui realmente bem pesadas, em que maus tratos, violência de alguma forma assim. Então esse menino ele vai acabar usando do poder da sua imaginação para conseguir sobreviver no meio dessa família, no meio dessa pobreza de alguma forma assim. E aí a imaginação dele que vai fazer com que ele tenha amizade com o Pé de Laranja Lima. Então ele vai usar tanto esse poder dele para sair desse lugar, dessa forma, que ele vai ele vai fazer a amizade com o Pé de Laranja Lima, com quem vai ser seu confidente, que vai contar suas aventuras, com quem ele vai brincar, com quem ele vai ter um grande afeto. Vão ter outras figuras aqui nessa história, como o seu Portuga, maravilhoso, inesquecível, cenas lindíssimas aqui de amizade, de carinho, ao mesmo tempo que você encontra maus tratos, você encontra essa outra figura, sabe? Essa questão da imaginação, dessa questão do carinho mesmo também de alguma forma, como você consegue encontrar às vezes esse afeto também fora da sua família. Então é um livro triste demais, mas sabe, que você fica totalmente envolvido, imerso, e você quer ler e você é conquistado demais por esse desenho, você quer abraçar esse menino de alguma forma e você prepare-se que você vai chorar com certeza lendo esse livro. Outro aqui da nossa literatura maravilhoso, não tem como deixar de citar Machado de Assis, que eu O Alienista. Podia trazer aqui Dom Casmurro? Poderia, mas eu gosto de trazer às vezes o Alienista também, às vezes nas minhas recomendações, justamente porque acaba mais esquecido de alguma forma. O Machado de Assis, ele tem aquela fama de usar muita ironia nas suas obras, assim como a Jane Austen, tá? Mas o Machado, ele tem uma ironia bem gostosa, que eu adoro. Então, em Quincas Borba eu gosto bastante, mas acaba sendo mais sutil. Em O Alienista é bem escancarado mesmo, você acaba rindo, porque você começa a ler e você fala, que loucura é essa? Exatamente é isso, né? Sobre a loucura. E temos o Dr. Simão Bacamarte, que ele tá nessa cidade de interior, em Itaguaí, e ele vai estudar a loucura. Então, a fundação da Casa Verde, enfim, e ele vai olhando assim, tá, qual nível que eu vou estabelecer para definir uma pessoa como louca, né? Como um alienado da mente. Então ele vai estudar isso. O alienista seria isso, está estudando as pessoas alienadas mentalmente, que são consideradas loucas ali na sociedade. Então ele vai definir, tá, então essas pessoas vão ser colocadas nessa casa para serem estudadas. Mas daqui a pouco vai ter um progresso. Daqui a pouco ele vai falar que, olha, essas pessoas loucas têm mais isso aqui e isso aqui. Cada vez mais vai entrar mais pessoas nessa casa, mais loucos vão sendo colocados. Então, qual o limite entre a sanidade e a insanidade?
Como que determina isso? Então você vai se enfiando aqui nessa história, que você vai ficando assim, não é possível que isso está acontecendo. Que cara louco, gente. Meu Deus. Então você vai, sabe, querendo, vai se envolvendo demais com essa história. O Machado aqui escreve de uma forma que você se envolve demais. É uma leitura com um enredo super fluido, muito fácil. Na verdade, nós temos praticamente uma novela aqui do Machado, e que você tem, você quer saber o que vai acontecer até o final ali, e te prende. Então não tem muitos personagens, então não tem aquela essa ironia só na entrelinha, tem aquela ironia bem escancarada mesmo. Então eu considero essa aqui uma boa porta de entrada, inclusive, a obra do Machado de Assis, tá bom? Agora um tom um pouco de aventura, que volta e meia eu gosto de indicar para vocês, inclusive foi um dos meus primeiros contatos com os clássicos lá na época da escola, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, a literatura francesa. Aqui nós vamos acompanhar o Phileas Fogg. Então, um cara, né, um senhor, ele já tem, ele é rico, tem suas posses, enfim, mas ele num grupo ali, de cavaleiros, num clube, na verdade, ele acaba apostando que ele consegue sim dar a volta ao mundo em 80 dias. E se ele não conseguir tudo, ele vai perder sua herança, sua fortuna, na verdade. E aí ele vai partir na mesma hora com sua mala e vai viajar ao mundo. Então vai ter viagem por navio, por meio de elefante, por, sabe, por tudo, por balão. Então é bem envolvente. A capa mesmo dessa livro aqui mostra todos os lugares que ele vai passando, as aventuras que ele vai fazendo, outras figuras que ele vai encontrando no caminho, e ao mesmo tempo ele vai ser perseguido por um detetive porque está suspeitando ele de alguma coisa, porque aconteceu um roubo misterioso ali antes dele sair fugido de alguma forma, né? Porque ele tá meio que dando a volta ao mundo ali, e o cara não sabe do plano dele ali, que é só pra provar que ele é capaz. Mas enfim, é muito divertido de acompanhar essa história, é aventura pura mesmo, e é bem bacana, bem facinho de ler, bem gostosinho, tá? E você também fica torcendo aqui, fica na expectativa se ele vai conseguir, se não vai conseguir, como que vai ser, até a última linha você fica preso aqui nessa história. Agora, é claro, gente, literatura russa, mas calma, literatura russa não é difícil, tem essa questão, mas tem um nome difícil. Olha, uma dica quando tô lendo literatura russa, não é nem por causa desse livro não, porque os nomes dos personagens aqui são bem fáceis, tá? Mas às vezes eu só leio ele mentalmente aqui e vou, tá? Não fico tentando a pronúncia certa, não. E pior que às vezes depois eu fico registrando, tipo, sabe? Faço só um barulho assim do nome mentalmente e vou lendo o livro, não fico desapegada, não. Principalmente quando há livros muito curtinhos como esse. Nesse caso, nomes bons, tá ok, enfim, não fica muito, literatura russa é difícil. Aqui temos praticamente uma novela também, bem curtinha, que é Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. E aqui vai ser um cara, né, depois de mais velho, vai contando ali numa roda de amigos a história dele, do primeiro amor, o que marcou a vida dele de alguma forma, e como ele amadureceu a partir dessa decepção, dessa frustração, desse primeiro amor ali, em que ele vai se apaixonar quando ele é muito novinho, uma mulher um pouco mais velha do que ele, e só que essa mulher tem muito esse jogo da sedução, do poder de alguma forma, e isso mexe com ele, e ela tá sempre, tem sempre homens ao redor dela, e ela tá sempre brincando, usando esses artifícios, artimanhas, e ele vai acabar sendo seduzido por ela de alguma forma, mas aos poucos ele percebe que ela não tá tão conectada nele como ele gostaria, e aí ele vai suspeitar que ela talvez goste de outra pessoa, que ela talvez esteja apaixonada por outra pessoa, ou talvez que ela esteja só brincando com ele. Então ele começa a olhar esse lado, então isso envolve o amadurecimento dele. Então ele vai meio que investigar de alguma forma isso, e aí vai vir a decepção dele, e depois ele vai pensar: isso é fruto da minha imaginação? Será? Com quem ela poderia estar envolvida? Ela está de fato envolvida? E você vai ter meio que não suspense, mas você até vai desconfiar do que pode estar acontecendo ali na trama, mas você vai se surpreender da forma como ela vai ser revelada ali no livro, e no finalzinho ainda tem uma pequena reviravolta ali da história, que é bem bacana de acompanhar. Então uma novelinha bem curta, literatura russa, uma ótima porta de entrada aos russos, inclusive, tá? E com pouquíssimos personagens, basicamente três personagens principais aqui nessa história. Então é uma história bem agradável de acompanhar, mostrando justamente esse amadurecimento a partir de uma decepção amorosa. O próximo aqui, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse aqui até marcou um pouco o meu retorno aos clássicos, depois que eu fiquei um bom tempo sem ler nenhum tipo de literatura, assim, enfim, na época da faculdade. Então eu peguei O Retrato de Dorian Gray para ler, e também fiquei bastante presa nessa narrativa em que você vai acompanhar o Dorian Gray, né, ele encantado demais com uma pintura,
e invejando a juventude dela, né? Então, com o passar dos anos, uma pintura vai permanecer sempre bonita, sempre jovem, daquele jeito que ela foi concebida, enquanto ele vai envelhecer. Então, inclusive, tem uma citação aqui que eu acho que explica bastante essa ideia desse livro. Como é triste, eu vou ficar velho, horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá além deste dia de junho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada em todo o mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isso. E nós temos, enfim, aqui sim um tipo, é um pacto fáustico de alguma forma, né? Em que você oferece a sua alma por aquilo que você tanto deseja ou que você acredita desejar. Então temos debates aqui morais, enfim, questões de forma ética, esse debate mesmo existencial de alguma forma, o seu eu interior, enfim, que eu gosto muito de encontrar nos livros também. Então ele tem essa camada um pouco extra, mas é bem envolvente para saber como vai ter esse desfecho todo, como isso tudo é construído. E a escrita do Oscar Wilde, ela é muito boa. Inclusive, ele é um escritor que se aventurou por todos os estilos, né? Ele escreveu também fábulas, literatura infanto-juvenil, teatro, contos, então ele se aventurou bastante aqui. Gosto muito da escrita do Oscar Wilde. E o Retrato de Dorian Gray, ele é muito, muito bom para ser lido, tá? Ah, só tem lembrando que tem aquela versão censurada, não censurada, tá? Essa aqui é a versão censurada. A edição não censurada, se eu não me engano, eu acho que a única que tem, não sei se tem uma outra edição, é a da Biblioteca Azul, tá? Ela é não censurada. Eu ainda não li a não censurada. E a não censurada, se eu não me engano, é menor. Acho que é isso, tá? Essa aqui é um pouquinho maior. Então, só lembrando isso para vocês terem essa atenção. Mas, de qualquer forma, vale a experiência de ler pelo menos uma dessas versões. Mas, como eu falei para vocês, eu pretendo fazer a leitura, então, da versão não censurada. Tem outra aqui que eu vou indicar para vocês, literatura infanto-juvenil. Assim como eu indiquei meu Pé de Laranja Lima, para vocês verem que literatura infanto-juvenil vai muito, muito mais do que isso que vocês possam imaginar. Não é uma literatura só para crianças, ela é para todas as idades. Então, assim, eu acho sempre muito boa a porta de entrada. Então, se você quiser ler vários livros infanto-juvenis para a porta de entrada de clássicos, é maravilhoso, porque ele te toca muito. Então, O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, ele é maravilhoso nesse sentido. É bem curtinho, então, essa edição aqui da Zar de bolso. Tem, inclusive, ilustrações dessa edição. Você vai acompanhar, então, a Dorothy. Vai ter um ciclone ali na região do Kansas, em que ela e o seu cachorrinho Totó, eles vão ser jogados ali naquele mundo, né, de Oz. E aí ela vai vai encontrar, fazer amizade, então, com o leão, covarde ali, né, com o espantalho e o homem de lata. E eles vão, cada um tem um desejo. Ela deseja voltar para casa, o leão, ele deseja coragem, o homem de lata, ele deseja cérebro, né, então alguma coisa voltada mesmo para inteligência, e o espantalho, ele deseja coração, então tem a questão do afeto envolvido. Então eles desejam encontrar a figura, então, do mágico de Oz, né? Então esse mágico, esse ser aí com poderes, que eles acreditam que é essa pessoa que vai ser responsável por dar aquilo que eles tanto desejam, cada um com suas ambições, cada um com seus desejos. E nisso eles vão entrando em várias aventuras ali, tem um poder da amizade muito bonito sendo mostrado ali, e como que às vezes o que a gente quer tá onde a gente menos espera. Então a mensagem que esse livro dá, ela é lindíssima. Então leia, acredite em mim que esse aqui, ele te dá aquela dose de, sabe, de ânimo, de coragem, bastante. É maravilhoso, gosto bastante. Sempre recomendo esse livro para vocês, tá? E tem outro vídeo aqui que eu tenho no canal, se você gosta desses livros, assim, infanto-juvenis, assim, com várias mensagens, assim, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês assistirem depois, eu dando várias outras indicações nesse estilo aqui, tá bom? Eu já falei de Machado de Assis, tem que falar de José de Alencar também, né? Grandes amigos, enfim. Trouxe Senhora. Esse aqui é um romance urbano. Calma, José de Alencar tem aquela trauma, às vezes, voltado para Iracema. Eu sei disso, porque eu sou assim. Não gosto de Iracema, desculpa quem gosta, tá? Mas não funcionou pra mim. Mas dei chance ao José de Alencar, porque os romances urbanos dele são maravilhosos, desculpa. A Lucila, Diva e Senhora. Senhora é o que eu mais gosto dele, gosto de recomendar para vocês. É um livro, inclusive, que eu quero reler já tem um tempinho. E tem um romance aqui da Aurélia com o Fernando, sim, mas ele é bem diferente, né, no sentido... Porque a Aurélia, uma pobre ali, jovem, enfim, ela é apaixonada pelo Fernando, só que ele quer aquele mundo das aparências sociais, enfim, muita festa, muito dinheiro sendo gasto. E aí ele vai precisar depois, lá na frente, de dinheiro.
Só que aí com uma brincada do destino de alguma forma, a Aurélia vai reaparecer na sociedade rica. E aí, de alguma forma misteriosa, ela meio que a compra um casamento com o Fernando. E ele não sabe ainda que é ela. Só que aí ela vai usar muito da artimanha, então, desse casamento comprado, né? Já que ela voltou agora poderosa, com dinheiro, justamente para brincar, né? Tem esse jogo utilizando o casamento como objeto ali. Enfim, a relação deles, enfim, esses debates e essa briga entre eles sempre, o que eles desejam, e as vai aprontando de alguma forma um com o outro, se eles se gostam ainda, se não gostam. E é bem interessante você acompanhar, você meio que torce para esses personagens, você fica também irritado com as burradas que eles vão tomando aqui nessa história. Então é um livro muito agradável de ser lido e realmente ele te envolve, te conquista muito pela forma muito fácil que o José de Alencar ele utiliza nesse livro e que você realmente fica na expectativa aqui por esses personagens. Um bem diferente aqui dessa lista é ficção científica mesmo, tá? Que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Calma, tá? Eu não sou aquela que lê ficção científica, quase não sabe a palavra. Eu tenho uma dificuldade em ler livros de ficção científica, porque eu não sei, eu não consigo criar o mundo ali, enfim, eu não tenho essa visão ainda, tá? Eu gostaria, tem livros que eu tenho vontade de ler, mas ainda não é o momento para mim. Então eu gosto de indicar isso para vocês, porque ele é fácil nesse sentido. Então ele tem uma temática muito boa, porque ele vai falar sobre o tempo. Então tem uma convenção ali, tem um grupo, digamos assim, que coordena de alguma forma essa questão de viagem ao tempo. Então, tem pessoas voltadas para isso, para evitar catástrofes se viaja no tempo. Então, vai tipo 3.000 anos para frente, para trás, enfim, viaja de alguma forma muitos anos para frente, para trás. E qualquer alteração ali pode ser que tenha um impacto, na verdade. E é uma pessoa dessa aqui que ela vai meio que se rebelar contra esse sistema, assim, de alguma forma aqui, que ela vai perceber isso. Então, qual o impacto de você lutar contra essas catástrofes que pode ou não, sabe, você nem tem ideia ainda muito bem do que está acontecendo, aí você vai lá, viaja para o passado. Mas tem que ter cuidado, porque você não pode encontrar com o seu eu do passado, com alguma coisa muito importante que aconteceu, enfim. Então vai se enfiando nesse sistema ali, essa pessoa rebelando contra essa ideia dessa viagem do tempo, como que vai ser. Então, assim, como eu disse para vocês, eu tenho uma dificuldade, eu era daquela que assistia muito filme de ficção científica, mas depois pegar livros para ler realmente, sempre tive mais dificuldade nessa criação de ambientes. Esse aqui não tem muito essa questão, porque ele vai focar na viagem do tempo, que é algo que realmente eu acho muito interessante de ler e que eu acho que é um tema que talvez desperte o interesse de muita gente. Então, uma coisa de não foca muito no universo, enfim, eles mais a questão do tempo mesmo da viagem. Então, algo que você consegue mais ter noção quando a gente pensa, de repente, em filmes como De Volta para o Futuro, coisa do tipo, assim. Então, meio que a gente consegue ter uma noção melhor do que ficar pensando em universos mirabolantes. Eu gosto muito do Asimov, tanto que tem outros 2 livros de contos dele, como O Cair da Noite, O Homem Bicentenário, que são muito bons também, então são fáceis de leitura. Então, recomendo bastante Fim da Eternidade. Um outro aqui, que é inclusive uma boa porta de entrada para esse escritor, que é um conto de Natal do Charles Dickens. Esse aqui, você vai ter a história do Scrooge, né, esse avarento aqui, que odeia o Natal, então mesquinho demais, aquele cara bem, sabe, sisudo, detesta a festividade, comemoração, e vai acabar recebendo a visita do fantasma, dos fantasmas do passado, do presente e do futuro, justamente para mostrar como ele era no passado, como ele está agora no presente e como ele pode se tornar no futuro se ele manter essa conduta aí dele. E é um livro, assim, bem curtinho, que ele tem essa questão da festividade que tem na gente, e você acompanhar realmente o surgimento, ou o ideal de tudo como a gente é comemorado hoje. Então esse livro ele resgatou muito naquela sociedade vitoriana, a ideia dessa comemoração do Natal. Então o Dickens ele teve essa questão dessa reinvenção de alguma forma aqui, desse conceito, assim, de comemoração dessa data. Então, você acompanhar essa história, enfim, é muito gostosa. Você pode tanto escolher ela para ler em dezembro ou não, leia logo, enfim. É uma leitura bem curtinha, tem esse tema já que é muito conhecido da gente, então você tem esse aconchego, esse afeto aí à festividade. E talvez você também se torne uma pessoa que ame mais ainda o Natal. E se você ama o Natal, leia esse livro que você vai ficar ainda mais apaixonado ali, enfim. Maravilhoso, gosto bastante, ótima porta de entrada ao universo do Dickens, tá? Outro
russinho aqui, que eu não podia deixar de citar do meu escritor aí favorito, um dos meus escritores favoritos, que é Tolstói, né? Ainda não apareceu Tolstói aqui, então A Morte de Ivan Ilitch. Aqui nós vamos acompanhar um homem à beira da morte, então ele é um senhor já, que ele tem família, um bom trabalho, tem esposa, né? Tem filhos, tem uma casa, tem tudo que a sociedade considera muito bom, aquela coisa assim, aquele cara, nossa, ele progrediu muito bem na vida, sabe? Que analisa assim pelas aparências. Que é isso, ele percebe, na verdade, vai se ver doente, vai se ver na beira ali da morte e vai começar a pensar na vida, nas escolhas que ele fez. E vai perceber que o mundo que ele vive é muito das aparências, é aquilo que ele viveu porque a sociedade meio que exige da gente, porque aquilo ali é o que se espera das escolhas dele, então ele foi fazendo. As amizades são de aparência, então meio que aquelas pessoas que estão em volta dele, indo visitá-lo, ou nem indo visitá-lo, estão nem aí pra ele, sabe? Estão meio que interessada no cargo que ele vai deixar vago, coisa do tipo. Então, tipo, tomara que morra logo pra gente meio que assumir o lugar dele, coisa do tipo. Então, nada de sólido ele construiu na sua vida. Então, esse livro, também um russo, muito fluido de você ler, mas ele tem essa questão, não é nem de densidade, mas ele tem esse fator mais de você avaliar nesse sentido de pensar sobre isso para si. Então ele te impacta bastante nesse sentido de você não querer passar a vida como Ivan Ilitch e depois lá no fim você se arrepender de suas escolhas. Então ele traz essa carga emocional mais forte, mas tem uma leitura super fácil, bem fluida mesmo, que te envolve ali e você fica bem sensibilizado com essa narrativa. Agora saindo um pouco dessa questão mais fúnebre, digamos assim, com Ariano Suassuna. Eu gosto sempre de recomendar aqui, porque tem playlist aqui no canal falando de várias peças de teatro do Suassuna. Eu já li tanto prosa dele, como teatro, que é o mais comentado, enfim. Já li também tragédia e comédia, sempre é bom pra gente rir, começar a ler também alguma obra. Então, aqui não é esse tamanho todo, tá, gente? Aqui faz parte de um box que eu tenho do Ariano Suassuna, que inclusive já voltou a ser comercializado pela Nova Fronteira. E aqui eu tomo só de comédias, e dentro daqui tem 6 peças. E a primeira que eu vou indicar para vocês mesmo, que é a Auto da Compadecida. Outra que eu gosto de falar também é Face da Boa Preguiça, mas vamos nos conter aqui a Auto da Compadecida. Por quê? Porque tem uma adaptação muito famosa, né? Então muitos de vocês provavelmente ouviram falar do filme, com o Selton Mello, Matheus Nastergalli, enfim. Filme maravilhoso, super divertido, só que o filme, ele acaba utilizando meio que 3 peças de teatro, que é a Auto da Compadecida, o Santo e a Porca e a Penha e a Lei. E aqui nós temos a história da Auto da Compadecida, que tem o Chicó e o João Grilo, eles dois, então quem já assistiu, quando vai ler, não vai conseguir tirar as falas dos personagens da sua cabeça. Então, esses dois caras, esses dois sujeitos no sertão nordestino, pregando peça nas pessoas, querendo se dar bem, dois safados de alguma forma assim. Então você fica muito envolvido ali na história do João Grilo. Então ele brincando com as pessoas, e quando dá uma coisa errada, ele vai criando uma outra situação, e para dar jeito naquilo, vai se envolvendo em cada situação que você fica, meu Deus do céu. E aí até chegar numa situação que vai juntar uma sessão ali que ele vai estar meio que no purgatório, não é no purgatório, mas vai estar entre a porta do céu e do inferno, digamos assim, e ele vai querendo dar nó em pingô d'água. É muito bom. Você se diverte muito com os personagens aqui. E mesmo que você já tenha assistido, não deixe de ler, porque é muito bom. São diálogos. Então, assim, é bem aquela coisa de você estar lendo as cenas mesmo de um filme, de uma novela, enfim, mas aqui no caso é uma adaptação para filme. E é super divertido. Então, os personagens aqui que vão sendo falados. Então, né, linguagem de teatro, ela é sempre muito boa. E o Ariano Suassuna tem aquela questão também da crítica social muito envolvida nas suas obras. Então, maravilhoso, super indico para vocês. Sim, indiquei já 15 títulos, mas eu vou trazer um bônus para vocês, tá? Que é esse livro aqui, que fica sempre aqui, né, ultimamente, que é o maravilhoso O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Ai, calma, gente, eu sei, é um calhamaço, tá? Mas eu quis botar ele aqui para vocês. Ah, tá, porque eu sou obcecada por ele? Sim, eu sou obcecada por esse livro desde o ano passado. Tem playlist aqui, tá? E afinal, até se você quiser dar a chance para esse livro aqui, tem uma playlist para vocês acompanharem, destrinchando várias partes desse livro, tá? Mas aqui nós temos uma história tão envolvente, com vários ganchos, várias reviravoltas, que ela te prende muito. Ah, mas é um livro difícil. Não, não é. O Dumas escrevia para a população, para o povo mesmo. Então não tem essa desculpa que a linguagem é difícil, porque não é, tá? Aqui se você pegar, você não vai querer desgrudar essa trama.
justamente porque o Dumas ele escrevia com ganchos no final. Então, todo final de capítulo você, tá, mas o que vai acontecer agora? Você vai para o próximo, vai para o próximo. Então, o único meio que dificultador mesmo é a quantidade de páginas. Mas se você não olhar para a quantidade de páginas e perceber que essa quantidade de páginas vai ser mais a sua recompensa, porque quando termina você vai falar, já acabou? Tipo, não tem mais página? Você quer mais essa história? Então, eu sou completamente apaixonada em adaptação. A adaptação é diferente do livro, tá? Bem diferente do livro. A adaptação de 2004, alguma coisa assim, que eu gosto muito, mas bem diferente. E o livro é maravilhoso também. Então, tem história de traição, de vingança, de justiça. Justiça e vingança são a mesma coisa, até que uma extrapola o limite da outra, enfim, tá que você buscar muita justiça não tá se virando uma vingança. Então, tem a questão de sabedoria, de fé. Então, a figura do Edmond Dantes ali buscando essa vingança, transformando-se na figura do Conde de Monte Cristo. Então, ele, quando ele vai preso, como que ele vai escapar daquela prisão? Se ele, né? Como que ele vai voltar na figura do Conde de Monte Cristo? Como vai ser esse processo de vingança? Então, tudo que ele vai colocando, todo plano muito bem detalhado que ele vai criando ali naquela história, ele é extremamente envolvente, viciante. Então, o único empecilho que eu falei pra vocês é se você se assustar com o tamanho de páginas. Eu sei que pra quem tá começando, a gente se assusta. Mas talvez você já tá acostumado a ler calhamaços que não são clássicos. Então, não é desculpa, tá? Vá com tudo nesse livro que você não vai se arrepender, tá bom? Então, pessoal, essas foram as minhas recomendações pra vocês. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu tenho muitas outras pra recomendar. Então, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Lembrando que tudo que eu citei vai ter link aqui no box de informação, tá bom? Tudo no detalhado para vocês. E vocês também podem sugerir aqui dicas de livros clássicos que vocês tiveram o primeiro contato, bom para quem quer começar a ler clássicos. Vamos trocar ideias aqui, né? Aumentar mais essa quantidade de indicações, que é sempre muito bom fazer essa troca com vocês. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.